Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Sérgio Barrichello e mais uma vez nós estamos aqui para conversar sobre obesidade, perda de peso, métodos endoscópicos, cirúrgicos, clínicos e tudo mais. Como vocês me perguntam bastante sobre métodos cirúrgicos, hoje eu vim falar um pouquinho para quem vai operar ou para quem deseja operar, ou seja, para aqueles pacientes com índice de massa corporal de 35 associado a doenças como pressão alta, diabetes, dores articulares, depressão e uma série de outras, e aqueles pacientes com IMC acima de 40. Só para relembrar, IMC continha peso sobre a altura ao quadrado. Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre qual cirurgia bariátrica o paciente vai escolher. Na realidade, é sempre o paciente e o médico que vão escolher juntos este procedimento. Afinal de contas, é um procedimento para mudar a sua vida, para fazer tudo acontecer diferente do que aconteceu até o dia anterior da cirurgia. O que é importante nisso? Ter uma relação com o seu médico muito sincera, muito objetiva, ele conhecer os seus hábitos, a forma com que você enxerga a alimentação, o que você está disposto a entregar para que esse tratamento funcione. Ok? Muito bom. Vamos falar então das duas principais cirurgias bariátricas. Qual das duas nós podemos escolher e qual a melhor decisão a ser tomada? Nós vamos falar do bypass, que a gastroplastia Y de Roux, e o sleeve, que é aquele que só corta o estômago, que ele não mexe no intestino. Então, o bypass é aquele que mexe no intestino, diminui o estômago, deixa o estômago bem pequenininho e emenda o intestino. E o sleeve é aquele que só corta o estômago, só grampeia o estômago, não mexendo no intestino. Eu peguei um artigo de uma revista que eu gosto bastante, chamada Obesity Surgery. É uma revista especializada em cirurgias bariátricas e procedimentos bariátricos. Este artigo é uma revisão sistemática com meta-análise, ou seja, é o melhor tipo de artigo, nível 1 de evidência, é uma coisa super legal, e ali a gente pode confiar nos dados apresentados nesse tipo de trabalho. Ele saiu no finalzinho de 2015, então é bastante recente. Os resultados, eles pegaram inúmeros artigos científicos com um grau de qualidade adequado e juntaram essas informações para dar essas respostas, ok? Então, o que nós temos aqui? Cerca de 18 mil pacientes que foram enrolados nesse processo, 10 mil de bypass e 7 mil e pouco de sleeve. O resultado é o seguinte: o bypass, ele perde um pouco mais de peso, sim, isso foi estatisticamente significante. Em relação à hipertensão arterial, também o bypass resolve mais a hipertensão arterial do que o sleeve. Não que o sleeve não resolva, resolve muito, mas a estatística mostrou que o bypass leva vantagem. Em relação à apneia do sono, a apneia do sono é uma doença muito importante nos obesos mórbidos e o bypass ele também tem uma vantagem frente ao sleeve. Essa da apneia do sono tem coisas que eu dei uma especulada a respeito de leptina, hormônios que atuam nesta coisa de sono. Então o bypass, por fazer uma interação maior com a parte hormonal, ele também tem esse melhor desempenho no aspecto da apneia do sono. Agora, para o diabetes, o bypass também teve uma vantagem, só que não foi estatisticamente significante neste trabalho. Ou seja, tanto o bypass quanto o sleeve trazem um benefício importante na resolução do diabetes. Então, que conclusão que a gente chega para que vocês possam ter um pouquinho mais de conteúdo, que na hora de bater papo com o seu médico, como eu faço com os meus pacientes aqui no consultório, você tenha aí uma coisa para pensar com mais tranquilidade e acertar na sua escolha. Quem tem um peso não tão alto e não tem doenças associadas, por exemplo, um paciente que vai perder 35 quilos e não tem doenças associadas, a melhor opção para ele é o sleeve. Tecnicamente mais simples,
menos problemas vitamínicos e outras vantagens, com um emagrecimento muito bacana. Para aqueles pacientes mais pesados, IMC 45, 46, mesmo que não tenha doenças, o bypass é melhor. Por quê? Porque perde mais peso. Se tiver doenças associadas, como diabetes, como hipertensão, como apneia do sono, também o bypass leva vantagem. Se o paciente tiver um IMC de 37, 36 e uma diabetes ou uma doença associada, o sleeve sim é uma boa opção, porque não precisa perder tanto peso e nós sabemos da resolutividade que ele tem das doenças associadas. Então, por essa meta-análise, ele mostrou vantagens em resolução de comorbidades de doenças associadas com o bypass. Entretanto, na conclusão, ele considera que o sleeve é uma alternativa muito interessante para pacientes com comorbidades ou sem comorbidades que precisam perder um pouco menos de peso. Aí é perfeito. O paciente precisa perder um peso não tão grande, um paciente com IMC 38, 39, 41, não tão alto, que não tenha comorbidades, pressão alta, diabetes e tudo mais, esse paciente é um perfeito para um sleeve. Esse mesmo IMC com comorbidades, perfeito para o bypass. Pacientes mais pesados, bypass também. Mas não esqueça, é sempre você e seu médico conversando. Eu perco muito tempo conversando com o meu paciente para decidir qual o melhor método para ele. Converse com o seu médico. E se você não tiver uma resolução e quiser entrar em contato, você pode mandar mensagem pelo canal do YouTube para que eu ajude você também nesse aspecto. Não podemos esquecer que existem os outros métodos endoscópicos para os pacientes não elegíveis para cirurgias, que são os balões intragástricos, a gastroplastia endoscópica e alguns outros métodos que estão chegando para somar nesse arsenal terapêutico da endoscopia bariátrica. Ok? Hoje falamos da cirurgia bariátrica, qual a melhor escolha entre uma e outra, entre o bypass e entre o sleeve. Não esqueça de ir lá no canal, assinar o nosso canal, compartilhar e comentar para a gente saber qual é a sua opinião. Ok? Um grande abraço e até muito breve. Tchau, tchau.